Bicho, se você é prestador de serviço, se você tem um negócio, você não pode procrastinar a sua produção de conteúdo. Você precisa estar produzindo na internet. Não adianta, são muito poucas as pessoas que vão conseguir fazer algo diferente disso. E se não for produzir conteúdo diariamente, ainda assim você precisa ter um ou outro conteúdo estratégico para você conseguir segmentar, que é o que a gente chama de anúncios, para que você apareça no Google, no Instagram, no Facebook, do pessoal, tá aqui no YouTube também, do pessoal que pode vir a te contratar. Então, hoje eu quero falar dos bloqueios criativos, que é o quê? Quando você precisa fazer, você precisa produzir esse conteúdo, mas você tem um bloqueio, você não consegue fazer. Tem que entender que isso não é só falta de inspiração. Vem de algo muito mais profundo, uma falha muito mais profunda chamada perfeccionismo. E o pior, você é o único que alimenta isso. Bom, então bora lá. Primeira coisa, por que perfeccionismo destrói a criatividade? Muitas pessoas acham que ser perfeccionista significa estar em alta performance, significa que você vai fazer coisas boas, porque o nome é perfeccionismo, né? Então eu estou levando para a perfeição, mas não é. Na verdade é o contrário disso. Só pode ser bom aquilo que é melhorado, e você só pode melhorar algo que existe. O perfeccionismo, ele te paralisa, ele te impede de experimentar e de corrigir erros antes de você cometer eles. Então, a gente fala, por exemplo, que na internet é importante se encontrar o seu formato de conteúdo. Como é que eu vou encontrar o meu formato de conteúdo se o perfeccionismo me impede de fazer o que tem que ser feito? Então, quando você é uma pessoa perfeccionista, o que eu acredito que a maioria das pessoas sejam, por ter sido criado em ambientes onde não podia errar, onde tudo era criticado, o próprio ato de criar se transforma num tribunal onde você sempre perde. Você sempre vai perder nesse tribunal, porque você vai estar sempre julgando aquilo. Então, por exemplo, eu tô no meu, acho que 10º vídeo, 15º vídeo, sei lá, tá longe de ser a qualidade que eu gostaria, comparado com o que eu gosto de ver. Mas eu estou aprendendo a cada vídeo. Tudo que eu faço, cada vídeo, eu aprendo uma coisa nova. Eu aprendo um truque novo, uma comunicação, alguma questão de comunicação. E isso nunca aconteceria se eu não fizesse os vídeos. Lembra sempre da regra do 1000. Você só vai ser um bom desenhista depois de 1000 desenhos. Você só vai ser um bom violonista depois de tocar 1000 músicas por 1000 dias. Você só vai ser um bom criador de conteúdo depois de fazer 1000 conteúdos. Então, e assim, eu ainda não me acho um bom criador de conteúdo, porque o meu Instagram ainda não tem nem 500 publicações. O meu YouTube tem 15, meu TikTok tem 10. Não faz muito tempo que eu comecei com essas áreas, né? Então, eu não acho que eu sou bom ainda, mas eu sei que eu vou chegar lá porque eu não vou desistir e eu vou continuar fazendo. A gente primeiro precisa entender as camadas do perfeccionismo, né? A primeira é a psicológica. É um medo de criar, na verdade, julgar antes de criar, né? Esse medo. Filosoficamente, a gente vê Nietzsche e Sartre explicando que a criatividade ela vem do equilíbrio entre o caos e a ordem. Você precisa primeiro deixar com que o caos tome conta. Eu vou te explicar como fazer isso. Depois você ordena este caos. Sociologicamente, a gente tem a pressão cultural, né? E umas normas invisíveis. Por exemplo, eu vou fazer um conteúdo ruim, as pessoas vão rir de mim. Eu já passei por isso. Ninguém nunca necessariamente riu de mim, até onde eu sei, mas eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque até você ficar bom, você vai ser ruim. E você precisa aguentar esse processo. Aquele que tem um porquê aguenta qualquer como. Essa frase é do Nietzsche. Neurocientificamente, eu quero explicar como que funciona o perfeccionismo no seu cérebro. Vamos lá, o nosso cérebro possui duas redes, tá? Uma rede criativa, digamos que é um modo padrão, que é o caótico, e a rede crítica, que é o modo de execução, que vai olhar e raciocinar em cima do que está ali sendo trazido pelo modo padrão e julgar aquilo, né? A psicologia antiga vai dizer que é o id e o superego, enfim. O perfeccionismo, ele bloqueia essa rede criativa. Por quê? Porque ele deixa sempre a rede crítica tomando conta. Então a rede crítica está sempre ali, sempre. Criador e editor nunca existem ao mesmo tempo. Primeiro vem o criador e depois vem o editor. Então, quando você deixa o criador e o editor juntos ao mesmo tempo, você mata suas ideias antes mesmo delas nascerem. Bom, deu 5 minutos de vídeo agora.
E eu vou te explicar, então, como superar este bloqueio criativo. Primeiro passo simples, produza antes de julgar. Isso aqui vem da Julia Cameron, no livro O Caminho do Artista, e ela fala o exercício das páginas matinais, que é, você tem que escrever 3 páginas todas as manhãs sem censura. Escreve qualquer coisa, como você está se sentindo, o que você pensa, qual a sua opinião sobre a manteiga que você comeu no pão. Mas todas as manhãs escrever 3 páginas, sem censura nenhuma. E, assim, se você tiver bloqueio criativo, né? Isso vai libertar o seu bloqueio criativo, porque você vai entender que, na verdade, você tem muita coisa para escrever, muita coisa interessante. Por quê? Porque a sua opinião é interessante, porque você é um ser humano. E quanto mais você fizer isso, mais consciência você vai ter e mais interessantes serão suas opiniões. Segundo passo é estabelecer rituais criativos. Escolher um horário fixo para criar e associar isso a um gatilho. Café, música, né? Então, o meu gatilho para criar, por exemplo, são todos esses, né? Eu tomo meu café da manhã, mas aí eu não tomo o líquido café. Eu trago meu líquido café, a xícara, para a minha mesa, onde eu trabalho, coloco uma música agradável e começo a criar enquanto eu estou tomando café. Isso me faz bem. Quase faz igual o Renato Cariano, né? Eu quero, eu posso. O terceiro passo é usar a técnica do e se. É questionar a sua abordagem. Então, por exemplo, você está gravando um vídeo e não está gostando? Pô, e se eu fizesse diferente? Por exemplo, antes eu gravava os meus vídeos lendo teleprompter. Eu não gostava. Eu comecei a fazer assim, e se eu colocar um prompt muito pequeno, só para não esquecer o que eu tenho que falar, e ir trocando uma ideia, sabe? Se eu não lembrar, não lembrei, beleza. E eu gostei mais assim. Então, é experimentar. O quarto passo é definir uma agenda de publicação. Você tem que se comprometer, sabe? Levar isso como trabalho, publicar algo toda semana, todo dia, se você conseguir, independente da qualidade. Então, vai ter dia que você vai fazer e você não vai gostar. Vai ter dia que você não vai querer fazer. Então, por exemplo, é difícil, que nem vídeo, eu não gosto muito de gravar, porque eu acho demorado, eu acho que demora para dar retorno, mas eu sei que o YouTube ainda é a melhor plataforma, né? Então, assim, lembre-se dos programadores. Eles lançam versões inacabadas e melhoram depois. Então, só posta, sabe? Depois você analisa, vê o que funcionou e o que não funcionou. O quinto passo é conseguir reinterpretar os erros. Cara, se algo dá errado, você tem que ver isso como uma oportunidade. Não existe progresso sem erro, tá? Não existe. Literalmente não existe. Qualquer área do mundo que você vai olhar, a pessoa ela vai ter que errar muito antes de dar certo. Não existe mesmo. Nada que vale a pena. Se tiver algum exemplo, vai ser aquela coisa onde a exceção confirma a regra. Então, o perfeccionismo ele nada mais é do que uma prisão mental. Você está se prendendo mesmo. Então, veja. Sabendo reinterpretar o erro, eu consigo falar o quê? Bom, eu vou postar. Se não tiver bom, beleza. É só mais um passo. É só mais um passo até ficar bom. Então, para concluir, eu quero te dizer que o bloqueio criativo é você mesmo se sabotando. E eu quero te perguntar, qual ideia você está adiando por perfeccionismo? O que é que você queria fazer, mas você acha que você não é bom o suficiente? Aquela síndrome de impostor. E aí eu te desafio a escrever uma frase sobre essa ideia agora e publica. Comenta aqui embaixo. Se você não quiser me dar esse engajamento, posta no lugar, posta no seu X, posta no seu Threads, posta no Story no Instagram, manda num grupo de WhatsApp, mas solte essa ideia aí no mundo. Tá? Imagina o que aconteceria se o Tolkien fosse perfeccionista, se o Martin fosse perfeccionista, se o Tarantino fosse perfeccionista, se os jogadores de futebol, os treinadores, se o Guardiola fosse... Bom, o Guardiola é um perfeccionista, né? Mas ele demorou muito para se tornar esse gênio. Né? Ele não nasceu um gênio do futebol. Então ele foi jogador profissional, ele treinou muito tempo, ele foi estudar, ele virou treinador, ele continua se aprimorando. Essa temporada ele não foi bem, por exemplo. Então, não existe perfeito. Não existe. O que existe é feito. Lembre-se sempre disso. O feito não é só melhor que o perfeito. O feito é a única alternativa. O perfeito não existe. Se a gente for olhar para Platão, ele vai dizer, olha, tem um mundo das ideias que é perfeito. Tudo que a gente pensa na cabeça é maravilhoso, porque a gente está acessando o mundo das ideias, mas na hora que a gente coloca no mundo concreto, vai ser sempre uma cópia imperfeita.
O que eu faço? Aceito e sigo em frente. Porque enquanto eu tô aqui no perfeccionismo, tem alguém fazendo qualquer coisa, gravando um vídeo, trocando uma ideia, né? E tá tendo a oportunidade que era para ser sua. Beleza? Então é isso. Grande abraço. Valeu, falou.